versículos 1 a 11, de Êxodo 33, diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Leia o versículo 7 junto comigo, por gentileza. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Pedi que a irmã Lia faça essa oração inicial. Senhor, nesta manhã chegamos diante da Tua presença para o nosso encontro contigo. Aqui estamos como Teu povo, como parte do Teu povo na terra. E pedimos a Ti nesta manhã, neste encontro, fale conosco. Que os Teus servos estão aqui para Te ouvir. Deus, toma cada coração, cada mente aqui, que possa se inclinar para ouvir a Tua voz. Deus, tire toda distração, tire toda inquietude, todo agitamento da alma, tudo aquilo que quer distrair o Teu povo. Guarda todas as mentes que aqui estão neste lugar para ouvir a Tua voz. Muito obrigada, Pai. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, qual é a maior prioridade de uma igreja? Da igreja local? Qual deve ser a nossa maior prioridade? Fazer discípulos, certamente. É uma ordenança que Jesus nos deixou. É uma prioridade importante. Pregar a palavra de Deus, ensinar aos pequenos, cantar louvores a Deus, ter um culto cristocêntrico, ou seja, centrado na pessoa e na obra de Cristo e não em nós, seres humanos. Todas essas prioridades são importantes. O espaço físico da igreja, estamos para fazer um mutirão, para dar uma pintura na igreja. Estávamos avaliando, as possibilidades, de repente irmos para outro imóvel, mas não se concretizou. Então a gente adiou um pouquinho o mutirão, mas agora está precisando. Aqui, especialmente essa bancada, já está pedindo uma reforma rápida, né? Não a reforma protestante, mas a reforma do púlpito se faz necessária. Tudo isso é importante. Mas se não tivermos um espaço físico, nós podemos congregar
numa praça, podemos nos reunir numa casa, podemos ir para um lugar mais simples. Se o aluguel ficar muito caro e está pesado, né? Quase R$7.000 por mês só de aluguel. A gente vai para um lugar mais simples e não é o ideal, mas Deus pode nos guiar, como cantamos, Deus nos guiará. Fazer discípulos é fundamental, é obra da igreja, mas não podemos fazer discípulos na força do nosso braço, não podemos fazer discípulos pelo que nós entendemos ser, que devemos fazer. Pregar a palavra é fundamental, mas há algo que permeia tudo isso que falei até agora, e que, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, expondo esse texto de Êxodo 33, é a prioridade maior da igreja, que é a presença de Deus no meio do povo. Se Deus não estiver conosco, irmãos, podemos construir belas catedrais. E pode acontecer como acontece hoje na Europa, depois de alguns anos se transformarem em pubs, em restaurantes, porque Deus não está presente lá mais. Ou podemos discipular pessoas, talvez com as ferramentas da psicologia, do marketing, da administração de empresa, e formar bons discípulos nossos. Mas se Deus não estiver presente, não faremos discípulos de Jesus. Podemos pregar a palavra na força do nosso entendimento, a partir do que sabemos, mas se Deus não se fizer presente, nada mais faremos do que conhecedores e pessoas formadas em letras das Escrituras. A presença de Deus é fundamental. A presença de Deus no meio da igreja é fundamental e também nas nossas vidas. Podemos construir uma bela família, temos filhos e temos uma boa casa, temos um bom automóvel, temos um bom emprego, mas se a presença de Deus não nos acompanhar, de nada isso vale. E esse é o tema do capítulo 33 de Êxodo, um capítulo marcante. E eu incluí nessa série de pregações sobre meios de graça, pois o que vamos ver essa manhã, a presença de Deus, que nós devemos buscar nas nossas vidas e na nossa igreja. Eu creio que os meios de graça são uma ponte para experimentarmos dessa presença. O que são os meios de graça? Essa já é a 9ª mensagem que estou falando sobre esse tema tão importante. São simplesmente os meios que Deus usa para abençoar a sua igreja. E basicamente são a oração, a palavra e os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, que vamos participar daqui a pouco. Embora alguns autores incluam outros, como o culto público. Não, nada substitui, irmãos, você estar presencialmente na igreja. Se você não puder estar na igreja de fato, acompanhar a live, não há problema nisso. Mas não deixe de estar presencialmente na igreja. Cristo comunica algo da sua parte à igreja reunida presencialmente. A ceia, nossa denominação, só serve presencialmente. Não servimos ceia à distância. Servimos, sim, em hospitais, em casas, se pessoas estiverem enfermas, se houver essa necessidade, assim faremos. Mas presencialmente. Vai um oficial da igreja lá, junto com alguns irmãos, e ministra, faz a ministração do sacramento. Mas igreja é para ser vivido presencialmente, irmãos. Soube de uma igreja que instituiu um pastor para a igreja virtual. Falei, meu Deus, como os seres humanos são ricos em sua criatividade, em suas bobagens, que não existe igreja virtual. Podemos dar um suporte para pessoas que não podem chegar à igreja, mas igreja é para ser vivida no tete a tete. E a presença de Deus é fundamental nas nossas vidas e na nossa igreja. Veremos aqui, irmãos, como a ausência de Deus nesse contexto gerou muita angústia e preocupação para aquele povo. E pensando nisso, queria que a gente pensasse nessa manhã sobre a necessidade que nós temos como igreja, como pessoas e como famílias de desfrutarmos da presença de Deus em nosso meio. Mas qual o contexto? O que estava acontecendo aqui? Capítulo 32 de Êxodo é aquele clássico capítulo que mostra a confecção do bezerro de ouro. Moisés subiu ao monte e lá estava recebendo as tábuas da lei que Deus escreveu, o próprio Deus escreveu e entregou para Moisés, e ficou 40 dias lá. E o que acontece? Pessoal, esse Moisés morreu 40 dias lá, vai e faça a Deus que nos represente, que para nós adorarmos. E Arão, irmão de Moisés, foi pressionado. O que ele fez? Pediu as joias, os ornamentos do povo, e aí fundiu e fez um bezerro de ouro, e o povo começou a celebrar, a buscar, a se alegrar com aquilo. Volte no capítulo 32, versículo 19. Eu não vou ler todo o capítulo, só alguns trechos para a gente contextualizar. Êxodo 32, 19. Algo interessante, olha o que diz o 17. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial.
Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. O Josué, o auxiliar fiel de Moisés, achou que podia ser uma guerra, mas Moisés sabia que o povo tinha se desviado. Às vezes, tem coisas que a gente não entende que um líder opera. Moisés era o líder do povo de Deus. Mesmo Josué, que estava junto dele, não teve o discernimento que o líder teve. O líder tem que olhar lá na frente. Eu falo, pessoal, já estou pensando na igreja até o final do ano que vem, irmãos. Projetos até a agenda a gente vai melhorar, mas primeiro penso no contexto, no ensino, depois eu penso na agenda. Então, o líder tem que olhar lá na frente. Moisés já sabia, Josué não entendeu muito bem. Então, como eu falava muito quando liderava jovens na freguesia, liderança rima com confiança. Nós precisamos confiar que Deus colocou líderes sobre nós, e mesmo que não concordemos com um ponto hoje, que é o outro, porque isso é normal, somos humanos, pensamos, fomos criados à imagem e semelhança de um Deus criador, confie na liderança que Deus tem colocado sobre a sua vida, que Deus vai te honrar. Se o líder errar, ele vai prestar contas a Deus, mas se você honrar as suas lideranças, Deus vai se agradar da sua vida. E aqui Moisés falou, Josué não estava entendendo muito bem, mas o versículo 19 diz: logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Leia o versículo 22 em voz alta, por favor. Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Aquele povo não é muito diferente de nós hoje, irmãos. Nós estamos numa outra fase da revelação de Deus, nós sabemos que Jesus Cristo é o Messias, o Espírito Santo habita em nós, mas essa propensão para o mal não é em nós muito diferente do que era naquele povo, e nós temos que lutar contra essa propensão para o mal. Vá para o versículo 28, que diz assim: e os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se ao Senhor hoje, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Naquela ocasião, 3.000 pessoas morreram. Curioso, quando o Espírito Santo é derramado lá em Atos 2, 3.000 se convertem. Não estou dizendo que tem uma relação direta, mas é curioso, quando o Espírito Santo vem, 3.000 pessoas são salvas. E aqui, por causa da imoralidade do povo, 3.000 morrem. São mortos por causa do pecado. E aí o que acontece? Versículo 32. Moisés intercede por aquele povo. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do livro todo aquele que pecar contra mim. Então esse é o contexto em que chegamos ao capítulo 33. Moisés fica irado, mas mesmo na sua ira, quando Deus fala de destruir o povo, ele intercede pelo povo. O povo peca, o povo estabelece um ídolo e cai na imoralidade, porque assim acontece. Começa com a idolatria, e da idolatria vem a imoralidade, a violência, a bebedeira, toda a sorte de coisas ruins. Mas ainda assim Moisés intercede por aquele povo. E aí chegamos ao capítulo 33, que eu gostaria de dividir em duas partes. Versículos 1 a 6 eu vou falar do Deus que se retira, e dos versículos 7 a 11, de Moisés que se retira. Então, primeiro Deus se retira, depois Moisés se retira do arraial. Capítulo 33, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Irmãos, olha como Deus é misericordioso. Nós entendemos o contexto do que acabou de acontecer. Moisés estava lá no alto do monte, e aí o povo caiu na idolatria, na imoralidade, danças e festas e orgias e tudo de ruim que deve ter acontecido ali. E aí Moisés intercede pelo povo e Deus já dá uma primeira boa notícia. Ele vai levar o povo para a terra a qual jurou a Abraão. Deus vai cumprir as suas promessas. Então nosso Deus é um Deus misericordioso. Mesmo o povo havendo pecado, Deus ouve a intercessão de Moisés e mantém a sua promessa. Vou levar o povo lá para a terra que eu prometi lá atrás, para Abraão, para Isaque e Jacó. E olha o que Deus diz também no versículo 2. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, e os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, Deus fala: eu vou levar vocês para lá e vou eliminar os seus inimigos. Mas uma boa notícia.
Então Deus fala, ó, com tudo isso, eu vou continuar levando vocês, vou cumprir minhas promessas para vocês e vou eliminar os inimigos de vocês. E olha o que diz o início do versículo 3. Vão para uma terra que mana leite e mel. Só até aí. 3 boas notícias. Deus vai levar o povo, vai cumprir suas promessas, Deus vai eliminar os inimigos do povo e Deus vai levar o povo para uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel. Mas olha como começa o versículo 4. Leia comigo o início do início, todo o versículo 4. Quando o povo ouviu estas... Mas eu não falei que foram 3 boas notícias? O Senhor vai cumprir sua promessa, vai adentrar a terra prometida, o Senhor vai destruir os seus inimigos, e aquela terra é uma terra próspera. Inclusive o símbolo, acho que do Ministério da Cultura de Israel até hoje, são 2 homens carregando um cacho de uvas gigantesco, fazendo menção, não é isso? Aos espias que vieram com grandes frutos da terra prometida. Então, por que houve que eles falam que foram mais notícias? Se a gente viu aqui 3 boas notícias. O que aconteceu? O final do versículo 3 nos revela. Versículo 3 diz, vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Então, por mais que Deus tenha confirmado a sua promessa, feita lá para Abraão, Isaac e Jacó, por mais que Deus tenha falado que iria destruir os inimigos do povo de Deus, que ele fez, por mais que Deus tenha falado que a terra era maravilhosa, o povo sentiu uma profunda tristeza ao saber que Deus não estaria no meio deles. Irmãos, isso aqui é muito profundo, porque não adianta a gente ter todas as benesses dessa terra, a gente ter riquezas, ter glórias, ter dinheiro, ter prestígio, se a presença do Senhor não estiver conosco. E aquele povo ímpio entendeu isso. Se Deus não fosse com eles, como seria? Mas o versículo 5 diz, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para o que eu saiba que hei de fazer com vocês. Meus irmãos, não adiantava ir para a terra prometida, ter todas as bênçãos que Deus havia prometido e disse que ia cumprir, se Deus não estivesse no meio daquele povo. Agora, por que Deus mandou tirar as joias? Um comentarista desse texto até diz que os israelitas no deserto pareciam uma espécie de puritanos, que os puritanos eles, normalmente usam vestes bem modestas, porque eles tiraram os seus ornamentos. Mas será que Deus é contra ornamentos modestos? A Bíblia fala de modéstia cristã, e pouca gente lembra disso, mas lá em Timóteo, Paulo fala que as mulheres não usem roupas muito... tem um termo que eu esqueci agora, mas se você quiser pesquisar sobre isso, pesquise sobre modéstia cristã. Não quer dizer que a mulher não possa usar alguns ornamentos, não é isso que a Bíblia está condenando. Mas a mulher e o homem cristão devem ter vestes que não escandalizem ninguém. Parece que algumas pessoas ditas cristãs esqueceram dessa parte, ou nunca souberam. Mas não é isso o caso aqui. Deus não está proibindo as mulheres do povo de usarem ornamentos. A questão é que nós vimos no versículo 32 que aquelas joias foi o que eles usaram para construir o ídolo. Elas tiraram aquele ouro que era despojo do Egito, usado para a alegria do povo e para o culto a Deus, e eles usaram aquilo para construir o ídolo. Então, se há algo na nossa vida, mesmo que seja lícito, que é alimento para a idolatria, nós temos que tirar, cortar na raiz. É isso que aprendemos aqui. Então, Deus falou, não vou no meio de vocês. E aí o versículo 6 fala, então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o Monte Horebe em diante. Por isso que esse comentarista que eu falei falou que eles pareciam os puritanos no deserto, usando poucos ornamentos, mas eu não creio que a Bíblia proíba você fazer uso modesto, né, de forma sensata, de joias ou coisas do tipo. É porque aqui apontava para a idolatria do capítulo 32. Então Deus falou, Deus se retirou, não vou no meio do povo. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem situações que às vezes você vê que é melhor se retirar. Se eu ficar nesse meio aqui, vai gerar uma confusão, eu vou acabar me irritando, vou ficar me aborrecendo, ou vou ouvir coisas que eu não quero ouvir, então prefiro me retirar, que eu sou cristão, isso não convém a mim, eu não quero estar nesse meio, e você se retira, porque senão esse negócio não vai dar certo. Talvez já tenha acontecido contigo, já aconteceu comigo. Aqui quem se retira é Deus. Se eu ficar no meio do povo, esse povo pecador, esse povo idólatra, esse povo iníquo, vai chegar uma hora que a minha paciência vai chegar no limite, eu sou um Deus santo, eu vou destruir esse povo. E aí Deus se retira. E agora? Deus falou, eu vou cumprir as promessas, vou fazer tudo, mas não estarei mais no meio de vocês.
Qual vai ser a atitude do povo? E qual vai ser a atitude do líder do povo, Moisés? O versículo 7 nos revela. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si aonde? Fora. Fora da onde? Fora do arraial. Bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Então, qual foi a atitude de Moisés? Se o Senhor não está no meio do povo, eu vou buscar o Senhor onde ele está. Se o Senhor não falou que não vai estar aqui mais no meio do arraial, então eu vou botar a minha tenda lá fora e eu vou lá fora buscar o Senhor. E essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Se Deus não está onde eu estou, eu vou para onde Deus está. Mesmo que eu tenha que caminhar, tenha que montar uma tenda lá fora, bem longe do arraial. Deus se retirou. O que Moisés fez? Se retirou também. Ficava lá no povo, mas na hora de buscar a Deus, ele ia lá para a tenda do encontro. E olha o que diz o texto ainda no versículo 7. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Eu cheguei a esse texto lendo o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores do século passado, sobre avivamento. Há um livro do Dr. Lloyd Jones sobre avivamento. Ele tem alguns capítulos falando sobre essa passagem de Êxodo 33. E ele fala, normalmente os avivamentos começam assim. Pessoas sentem um peso, um encargo, algo na sua alma de que as coisas não estão bem. A igreja pode estar próspera, pode estar numa terra que mana leite e mel, as pessoas podem estar aparentemente felizes, pode estar tendo um louvor muito animado, todo mundo dançando e feliz, mas tem alguma coisa errada aqui e as pessoas se retiram. Foi assim com John Wesley, quando montou o seu Clube Santo. Os irmãos que vieram da igreja metodista conhecem bem essa história, né? Ele montou um clube com alguns homens e decidiram orar. Grandes avivamentos começaram com reuniões de 3, 4, 5, 10 pessoas, com encargo no coração, e saíram do meio, porque Deus não está nesse lugar, eu preciso buscar Deus. Então eu vou sair do lugar comum e vou armar minha tenda onde eu possa encontrar a Deus. E a história dos avivamentos, diz Martin Lloyd Jones, mas não somente ele, normalmente começam assim. Muitos tolos hoje entendem que a gente pode marcar um avivamento. Tolice. A gente agenda um culto de avivamento. Eu não gosto nem de adjetivar culto. Para mim, culto é culto. É culto ao Senhor. Então, a gente está aqui para cultuar o Senhor. Mas alguns falam, o culto do avivamento. A gente vai agendar o dia que Deus vai avivar a sua igreja. Tolice. Avivamento é prerrogativa de Deus. Deus é que sabe a hora que Ele vai enviar uma visitação poderosa sobre a sua igreja. Nós não controlamos isso. E, normalmente, grandes avivamentos, como o do país de Gales, salvo engano, em 1904, que pessoas chegavam de navio àquela região e, quando desciam do navio, prostravam-se, sentindo algo tremendo, uma tremenda convicção de pecado, que avivamento verdadeiro tem convicção de pecado. Se alguém falar para você, olha, minha igreja está abençoada, está tendo um avivamento, eu fui no show tal, e foi um verdadeiro avivamento, está todo mundo feliz, alguém se arrependeu de pecado? Não, então isso não é avivamento, não. Me desculpa. Isso é emoção, isso é alegria, isso é música. Se não há convicção de pecado, se não há arrependimento de pecados e mudança de vida, não é avivamento. Muitos avivamentos começam assim. Poucas pessoas, diz o Dr. Martin Lloyd Jones, poucas pessoas entendem que Deus não está naquele lugar e se retiram e vão orar. Por isso que eu tenho uma visão que é bem atípica no que se vê na liderança hoje em dia, porque eu não me preocupo com ter muita gente na igreja. Claro que a gente se alegra quando as pessoas vão chegando, e é bom, mas tem gente que fala assim, poxa, a igreja estava lotada hoje, né? Glória a Deus. Não estou muito preocupado com isso. Preocupado se Deus está presente, irmão. Porque se tiver 2 pessoas, 3 pessoas, 20 pessoas, eu não sei quantas pessoas tivemos ontem na congregação, na consagração, e se Deus estiver presente, isso que importa, irmãos. Toda vez que estamos aqui pregando a palavra de Deus, ministrando louvores, servindo no serviço que Deus estabeleceu, a primeira pessoa que se faz presente é o próprio Senhor. E Ele é a pessoa mais importante. Aleluia. Então é isso que deve alentar e deve motivar a nossa alma. Que nós estamos aqui diante do Eterno. E se a sua presença não estiver aqui, não adianta sair gente pelo ladrão. Verdadeiros avivamentos. Muitos deles, na história da igreja, começaram com pessoas sentindo um encargo, as coisas não estão bem. Deus não está presente nesse lugar. E saíram e armaram sua tenda fora do arraial e foram buscar Deus. E você vê que Moisés fez isso sozinho. Moisés era um homem que tinha visão. Ele falou, Deus não está aqui, eu vou lá onde Deus está.
Só que aqui diz o versículo 7. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando você decide buscar Deus, irmãos, quando você aplicar seu coração a buscar a Deus e falar, eu quero ao Senhor, eu quero a presença de Deus na minha vida, pessoas serão influenciadas por você. Não serão todos. Você vê aqui que não fala todo o povo. Não se iluda. Tem muita gente ingênua hoje, achando que se a gente fizer as coisas, a gente encontrar a fórmula certa, todo mundo vai se converter. Não é verdade isso. Nem todos foram, mas aqueles que buscavam o Senhor, saíam do arraial e iam para a tenda. Buscar a presença de Deus. E olha o que diz o verso 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Olha que curioso. Alguns iam lá na tenda, porque queriam Deus. E outros ficavam na porta da sua tenda, mas numa atitude de reverência. Meu irmão, minha irmã, se você buscar Deus de forma genuína, sincera, seja nas madrugadas. Eu falava com a Tatiana, a Raquel ficou meio gripada depois de sexta para cá, na madrugada de sexta para sábado. Até falei para a Tatiana, eu fiquei com medo. Eu estava fazendo nebulização dela, deitamos ela na nossa cama, botei ali. A gente tem que dividir, né? Falei, Tatiana, prepara lá, prepara o nebulizador que eu faço a nebulização nela. Eu estou tão cansado. Eu falei, mas prepara, vamos dividir as tarefas. Você prepara a nebulização e eu faço. São 20 minutos sentado com a garota ali, fazendo aquele negócio. Então, prepara lá que eu faço. E no momento que eu estava fazendo a nebulização na Raquel, eu comecei a orar ao Senhor. Irmãos, eu tive uma sensação como se o céu tivesse aberto em cima do meu quarto. Só que eu senti um temor tão grande, uma convicção de pecado, eu me senti tão miserável. Eu só comecei a falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. E quando acabou aquilo ali, eu virei para ela e falei assim, Tatiana, Deus nos visitou nessa noite, eu fiquei com medo. Porque, meu irmão, quando você chega na presença de Deus, verdadeiramente, se você estiver na presença de Deus, tem dificuldade de cantar, dá vontade de pular, dá vontade de saltar, dá vontade... Acho que quem escreveu esse hino talvez nunca tenha entrado na presença de Deus. Não sei, Deus é que sabe. Na presença de Deus. Quem já entrou sabe. É para quem quer, irmãos. Eu sou calvinista até o último fio do meu cabelo. Creio na doutrina da eleição com toda a minha força. Por dois motivos. Um é porque eu me acho muito pecador, e só Deus me eleger mesmo para eu poder ser salvo. E outro, para mim, a Bíblia dá evidências claras que a salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9, Jesus falou, aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Para mim, há toda sorte de evidência para a gente entender que a salvação é algo exclusivo da parte do Senhor. Mas isso não nos exime de responsabilidade de buscar Deus, irmãos. Moisés, Deus não está no arraial? Se Deus se retirou, eu vou me retirar também. Foi lá para a tenda do encontro. Quando você decidir buscar Deus de todo o seu coração, irmãos, pessoas vão te seguir. Talvez sejam poucas. E você dizer com aquela visão megalomaníaca, não, porque eu sou o pregador, eu sou a mulher de oração e todas as pessoas viram a mim. Esquece isso. Se forem poucos, que sejam poucos sinceros. Lembra de Gideão? Gideão com 300 destruiu os seus inimigos. Não precisamos de mais de 300. Gideão foi. As pessoas vão contigo. E outras não vão, mas vão ficar na porta da sua tenda e vão ter reverência. Como certa feita, uma mulher disse para um profeta, ali vai um santo homem de Deus. Eu não concordo com ela, não. Acho que ela é muito bitolada, vive na igreja, só fala de oração, de Bíblia. Acho que ela é meio pancada, mas ela conhece a Deus. Que foi o que eles fizeram. Moisés saía, eles ficavam assim, olhando de longe. Mas o que acontecia na tenda? Deus não está mais no meio do povo. Versículo 9. Entenda a profundidade disso, irmãos. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Moisés está lá, mas eu estou na minha tenda, eu vou adorar o Senhor daqui. Fica aí, Moisés. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo.
Depois que Deus visitava Moisés na tenda, ele voltava para Arraial, mas mandava Josué ficar lá. Fica aí, Josué. O reverendo Hernando Dias Lopes entende que Moisés estava querendo não perder nada do que Deus pudesse fazer. Aí que Deus visita aí na tenda de uma forma especial. Fica aí, Josué. Aconteceu alguma coisa, depois tu me conta. Nós não sabemos. Mas Josué ficava lá em prontidão na tenda. Irmãos, os meios de graça dizem respeito a isso. Se não tivermos uma vida constante de oração, e tem hora que vai ser difícil, irmãos. Nem sempre o céu vai se abrir sob a laje do seu quarto. Se não tivermos uma vida intensa de leitura da palavra, nós não vamos desfrutar da presença de Deus. Esse é o meio que Deus estabeleceu para abençoar a sua igreja, não há outro. Se não estivermos na comunhão do povo de Deus, por isso que eu me preocupo com pessoas que fazem pouco da reunião solene, irmãos, não despreze. Temos tido momentos tão maravilhosos de oração às terças, aos sábados, nos domingos também. Aproveite cada oportunidade, porque isso é um meio que Deus estabeleceu, a ceia do Senhor. Nós cremos que os elementos não se transformam na carne e no sangue, mas Deus se faz presente de forma especial aqui, irmão. Não é um simples memorial, não simplesmente comemos um pãozinho, tomamos um suco. Há algo diferente quando a igreja se reúne ao redor da mesa. Então, primeiro Deus se retira, depois Moisés se retira, vai buscar Deus. Os meios de graça são isso. Nós precisamos estabelecer as nossas tendas. Se for para sair do arraial, saia do arraial. Vá buscar a presença de Deus. E quando você for, alguns vão querer ir atrás de você. Glória a Deus. E outros vão ficar só da porta da sua tenda olhando. Mas importa-nos buscar a presença de Deus e experimentar da sua gloriosa presença. E isso é pessoal, irmãos. Intransferível, igual cartão de crédito. É pessoal e intransferível. Cada um vai vai ter a sua experiência com Deus. Mas há uma boa notícia. Se eles viram como má notícia que Deus se afastou, há uma boa notícia para nós hoje. Vá comigo em João capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. João capítulo 1, versículos 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. E o verbo, o Logos, se fez carne e habitou, uma outra tradução poderia ser, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, falou lá de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Leia o versículo 18 em voz alta comigo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Se Deus permitir, à noite, eu continuarei falando de Êxodo 33, a segunda parte, quando Moisés pede para ver o Senhor. Deus fala: ninguém que ver a minha face resistirá. Mas em Cristo nós vemos o Senhor. Então Deus se retira por causa do pecado, mas Ele envia seu Filho amado para essa terra cheia de pecado. E Ele vive sem pecado, Ele morre na cruz. O Verbo se fez carne, tabernaculou, ou seja, habitou entre nós. Ele veio a essa terra para nos salvar, irmãos. Para concluir algumas aplicações, cuidado com o pecado. Falando em mais e boas notícias, eu tenho uma má notícia para te dar, que também é uma má notícia para mim. A gente vai ter que lidar com o pecado até o fim da nossa existência nessa terra. Então não importa se você tem 10, 5, 40 anos de igreja, se você tem 20, 30 ou 50 anos de idade ou mais, até o nosso último dia nós vamos travar essa luta contra o pecado. Cuidado. Porque a ausência de Deus no meio do arraial se deu pelo pecado de idolatria do povo. Não despreze o poder destruidor do pecado, irmãos. Tenha temor a Deus, porque é muito difícil construir coisas boas, mas é muito fácil destruí-las. E o pecado rapidamente é um elemento catalisador para destruirmos coisas que Deus nos concede. Uma segunda aplicação: não adianta recebermos as benesses dessa vida, terra, bens,
a terra prometida, o leite e o mel, tudo que você deseja, se você não desfrutar da presença de Deus, tudo isso passa, irmãos. A presença de Deus é melhor do que tudo isso. É mais importante estarmos na presença de Deus do que termos a vida que talvez o teu vizinho tenha, que o seu irmão tenha, que o seu colega tem, que o seu padrinho de casamento tem. Não importa. Se ele não tem a presença de Deus, ele não experimenta o melhor dessa terra. Por mais que aos olhos dos homens ele o faça. Então, cuidado com o pecado. Tenha bem claro isso. A presença de Deus é mais importante do que qualquer benesse dessa vida. Então, algumas notícias assustadoras e uma notícia maravilhosa. Nós hoje temos livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Moisés não pôde ver a Deus, porque ele ia ser destruído. Mas aquele que estava com Deus veio até nós. O Verbo se fez carne, tabernaculou, ou seja, habitou entre nós. E nós temos como acessar ao Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo. Então, para concluir, qual é a maior prioridade da igreja? Ou qual deve ser? Tem muitas que são lícitas e muitas que são importantes. Ordem do Senhor Jesus fazer discípulos dele, ensinarmos a palavra, ensinarmos as nossas crianças, ministrarmos as famílias. Mas se não fizermos isso na presença de Deus, irmãos, tudo será vão. E de igual forma na nossa vida. Você tem desejado a presença de Deus na sua vida? Talvez você tenha que pegar a sua lonazinha, as suas madeiras, botar debaixo do braço e ir lá para fora. Ir lá montar a sua tenda fora do arraial. E todos os dias caminhar, porque falou que botou bem longe. E ir para lá para ter um encontro com Deus. Mas pague o preço. Esteja disposto. Não ceda a esse evangelho, como diz o pastor Roberto, do chocolate. Você vive do jeito que você quiser, está tudo certo. Muitos creem nisso e não experimentam da presença de Deus. Pague um preço, mas viva na presença de Deus. Aqueles que já experimentaram disso sabem que vale a pena. E aqueles que não experimentaram, se experimentarem, entenderão isso também. E nós temos livre acesso, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Que nós vamos lembrar agora na ceia do Senhor. Então feche seus olhos.